De olho na Taça Independência, o Guarani segue na preparação para o confronto contra a Portuguesa na próxima sexta-feira. No Brinco de Ouro, o Bugre enfrenta a Lusa pelas quartas de final da competição. Eu creio que vai ser um grande jogo, cara. Eles vêm de se livrar de uma forma milagrosa, mas no futebol, enquanto tem possibilidade, tudo pode acontecer. Eles dependiam de resultado, mas fizeram a parte dele. Titular na última partida, Alan Santos deve seguir como titular da posição caso o Guarani avance no novo troféu do interior. Isso porque o zagueiro Luciano Castan foi suspenso por 4 jogos e só retorna no estadual caso o Guarani avance à final do campeonato. Por outro lado, tem novo atleta disponível para a Taça Independência. Já regularizado no BID, Bruno Mendes foi inscrito e fica à disposição de Moisés Moura para o duelo de sexta-feira. Sem entrar em campo desde novembro do ano passado, quando atuava pelo Ceres Osaka, o atacante entra na vaga de Kaique e vira mais uma opção para o setor ofensivo. Em contrapartida, tem jogador que pode estar de saída. Jamerson Bahia, destaque do Guarani desde a última temporada, está na mira de mais um clube. Após o Krasnodar da Rússia demonstrar interesse no jogador, agora foi a vez do Santos monitorar o atleta. O lateral esquerdo possui 50% dos direitos econômicos ligados ao Guarani e uma multa rescisória de 34 milhões de reais. O Bugre não descarta um negócio pelo lateral, mas alerta aos interessados que não pretende abrir mão da multa rescisória ou de um valor próximo ao que está em contrato. Enquanto isso, o Guarani aguarda o duelo contra a Portuguesa, que está marcado para o Brinco de Ouro, às 8 horas da noite. A gente vem de um jogo também, domingo, um bom jogo. Eu creio que vai ser um jogo muito interessante na sexta-feira, de 2 times qualificados. Eu conheço a comissão técnica lá, trabalhei, são caras de altíssimo nível de trabalho, de conhecimento. Enfim, eu creio que a gente tem que projetar, lógico que o nosso pensamento principal é subir para a Série A, o acesso, então para a gente colher lá na frente, hoje é uma semente que a gente está plantando, a gente vai estar regando durante essa fase aí, depois do início do Campeonato Brasileiro, e vai dar crescimento para o grupo estar cada vez mais em conjunto e no final a gente colher, no final da temporada a gente colher o objetivo final, que é o acesso. Alan Santos fez a carreira como volante, mas no Vitória subiu da Série C para a Série B como zagueiro e veio para o Guarani como zagueiro e com o gancho que o Castan ganhou aí, 4 jogos, já cumpriu 2, faltam 2. O Alan Santos vai se firmando como zagueiro. Ele está aproveitando a oportunidade, Acho que está fazendo um trabalho legal, um trabalho razoável, está dando conta, foi bem. Eu acho que é um jogador que tem experiência. Fez um bom jogo contra o Palmeiras. Gostei também. Gostei da partida contra o Palmeiras. Ele já teve uma oportunidade aí meio que de volante, Sim. Numa ocasião. Mas eu prefiro ele como zagueiro, mesmo sendo a origem dele volante, Ele, para mim, nas 2 últimas partidas aí que ele atuou, foi bem. Você percebe que ele, no posicionamento, ele é um cara que é inteligente. Ele faz leitura legal, cobertura... Não é? Posicionamento dentro da área em bola parada, ele faz um bom trabalho, sim. Mais um jogador deixou o Guarani, Iago Henrique. Ele tinha contrato com o Bugre até 30 de novembro de 2023, mas o Rodrigo Pastana conseguiu fazer a rescisão e ele vai para o CSA disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Iago Henrique, 5 jogos, 2 começou jogando, não marcou nenhum gol. Vai deixar saudade? Iago Henrique? Não é saudade nenhuma. Não. Já tinha saído o Gênison e tem alguns jogadores aí, como o Lima, por exemplo, como o Lucas Mendes, lateral direito, jogadores que terão uma outra oportunidade, serão observados nessa Taça Independência para saber se permanece ou não para a disputa da Série B. Claro que tem a eleição domingo, dia 12, das 9 até as 7 da noite, e aí vai ter o presidente, o novo presidente, que vai passar a cuidar dessa questão aí de contratações, dispensas e também o novo treinador. Eu, por exemplo, daria uma oportunidade para o Moisés Moura. Gostei do trabalho dele em 2 jogos, mas não há nenhum compromisso com o Moisés Moura.
Só depois que apurar o novo presidente é que vai se falar a respeito de treinador. Bom, sobre o Iago, é que ele tem que seguir o caminho dele. Bom para todo mundo, bom para ele, bom para o Guarani. Aqui não deu certo, não funcionou. E sobre o novo treinador, Batista, precisa ver primeiro quem vai ganhar a eleição. Aí quem ganhar a eleição vai decidir quem vai ser o homem forte do futebol. Se continua o Pastana ou contrata um outro profissional. Daí para projetar efetivamente o que vai acontecer. Se ganhar a situação, é certeza que vai continuar, né? E agora eu vou dar uma informação. Não tem essa certeza. Não tem essa certeza. Então, eu vou na linha do que o Pastana falou lá atrás. Eu acho que o Guarani vai contratar um treinador experiente. Se é... Não, estou dizendo, se ganhar a situação, o Pastana continua. Eu entendi. Você perguntou do Moisés, desculpa. Não. Estou falando com relação ao Pastana. Não, o Pastana continua. Forte no futebol, ganhando a situação. E você sabe que eu estou junto com você nessa. Pelo que eu vi, assim, eu gostei do Moisés, cara. Eu acho que, às vezes, a solução está dentro de casa, né? E aí você vai gastar uma baita de uma grana para trazer um cara experiente, e ele já deu mostras, hein? Ele organizou o time do Guarani, não é pelos resultados. A gente vê um Guarani diferente, desde aquela partida lá contra o São Bento. Então, assim, campeonato longo, né? O Moisés já é da casa, já conhece, a gente percebe que ele tem um bom relacionamento com os atletas. Eu arriscaria também, Batista. Eu daria uma oportunidade aí. Eu não estou dando a minha opinião, tá? Agora eu estou trazendo diante daquilo que eu sei, que provavelmente vai ser outro. Eu não tenho um juízo perfeito para poder dizer que sim ou que não sobre o trabalho do Moisés. Conheço pouco, mas está indo muito bem por enquanto. Olha, o Rodrigo Pastana, quando deu a entrevista, né, uma entrevista coletiva, ele disse que o Guarani vai contratar um técnico com alguma experiência na Série B e não será o Moisés Moura. Quem disse isso foi o Rodrigo Pastana, a entrevista coletiva. E aí o Moisés Moura, questionado depois do jogo contra a equipe do Palmeiras, ele falou, olha, eu tenho compromisso para 2 jogos, né? Internacional de Limeira e também o Palmeiras. E fiz aí o meu papel, se não continuar não tem nenhum problema, volto, ele é técnico do Sub-20 do Guarani. E aí a direção entendeu que era necessário que ele continuasse o trabalho na Taça Independência. E ele é funcionário do clube e disse, ok, continua, portanto, o trabalho na Taça Independência. Então, para o Rodrigo Pastana, ele diz que vai contratar um novo treinador. Só que ele disse isso antes da realização desses 2 jogos. Pode ser que o executivo de futebol mude de ideia. O Rodrigo Pastana conhece o futebol. Então, ele não tinha conhecimento do que o Moisés Moura poderia fazer. E o Moisés Moura mostrou um conhecimento tático muito interessante. O time dele é um time compactado. Você vê que o Palmeiras, olha, o Palmeiras é um baita de um time. Sim. E não conseguiu penetrar na defesa do Guarani. Ô Batista, quando que chegou o Moisés Moura no Guarani? Moisés Moura chegou o ano passado. Até quem deu... Para fazer a Taça São Paulo. Quem deu a informação em primeira mão foi o Ricardo Moisés. Você vai se lembrar. Sim. Ele estava no estúdio da Rádio Bandeirantes. Sabe que eu fiz essa pergunta? E ele tinha vindo do estado, só para explicar para o assunto não ficar picotado, né? Senão fica parecendo um jogo lá do Brasil de Pelotas. Ele tinha vindo do estádio Brinco de Ouro para dar uma entrevista ao vivo no estúdio da Rádio Bandeirantes. E aí, nesse dia, entrevistando o Ricardo Moisés, num determinado momento, ele falou, olha, eu vou dar uma informação para vocês em primeira mão. Já assinou o contrato, contratei o Moisés Moura. Quando ele falou Moisés Moura, eu falei, mas é aquele jogador, né? Eu tinha Moisés Moura como jogador. Sim, ele estava em Portugal, no Braga, e ele está vindo para o Brasil, será, portanto, o responsável pelas categorias de base do Guarani. Pois não. Sabe por que eu perguntei isso para o amigo? Porque quem contratou Moisés Moura foi o Rodrigo Pastana. Então ele conhece muito bem o trabalho dele. Não serão por 2 jogos, né, 3 jogos, 4 jogos que vai mudar a opinião do Pastana em relação ao trabalho dele. Essa é a minha opinião. Para o jogo contra a Portuguesa, jogo marcado para sexta-feira, 8 da noite, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogo único, empatou, é pênalti. Bruno José está fora, tomou o 3º cartão. Os cartões foram zerados.
mas aqueles que estavam pendurados de tomar o cartão na última rodada de classificação terão que cumprir. É o caso do Castan, que foi expulso contra o São Bernardo, levou 4 jogos de gancho. E o Bruno José, que tomou o terceiro cartão e vai cumprir. Vai jogar o Rafael. E o Alan Santos, que falou conosco, continua na zaga. Nas demais posições, continua lá o mesmo time que enfrentou e empatou com o time do Palmeiras. Sobre Bruno José, está tentando rescindir o contrato com o Cruzeiro e aí assinará em definitivo com o Guarani. Richard Rios está muito próximo de assinar o novo vínculo com o Guarani. O contrato vai agora até 2025. Ele tem uma multa rescisória de 12 milhões de reais e a multa passará para 25 milhões de reais. Alguns clubes estão interessados na contratação, caso do Internacional, Santos e o Red Bull Bragantino. Vocês acham que fica o Richard Rios ou não? Só com palpite. Eu acho que fica. Acho que fica. Permanece aí. Não vai aparecer pelo menos ninguém para pagar a multa. Pode até ser que apareça, mas eu acho que o pensamento dele próprio, jogador, é em fazer a Série B até para se valorizar ainda mais. E acho que vai valorizar. Olha, uma informação sobre o Guarani. Já terminamos o bloco, mas a informação chegou só agora. Bruno Michel também rescindiu o contrato, não é mais jogador do Guarani. É que falou no Botafogo, lembrei aqui do Bruno Michel. Bruno Michel vai deixar saudade ou não? Eu me recordo quando ele foi contratado, o que eu falei. Então assim, não vai deixar saudade. Também não vai deixar. Que ele seja feliz. Torcer por ele.